Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Salmos capítulo 6, verso 2. Estamos avançando e eu quero que esse tema esteja abençoando a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Veja, o que diz esse texto agora? Eu espero que no áudio anterior você tenha feito uma profunda reflexão, viu? Agora olha só que texto lindo. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo para purificar os filhos de Deus da escória do que é terreno. É porque Deus está guiando os seus filhos que lhes sobrevêm experiências decisivas. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e as condições que ele e as condições por ele indicadas para o êxito. Aquele que lê os corações humanos, veja aqui agora, aquele que lê os corações humanos conhece-lhes as fraquezas melhor do que eles mesmos as poderiam conhecer. Ele vê que alguns têm qualificações que, se apropriadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avançamento da sua obra. Em sua providência, ele leva essas almas a diferentes posições e variadas circunstâncias para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade de vencer esses defeitos, habilitando-se para o serviço. Não raro, permite que o fogo da aflição os abrase, a fim de serem purificados. Eu gostaria que você pudesse dar um glória a Deus por isso. Muitas vezes, e eu vou dizer na maioria delas, nós não glorificamos a Deus pelas provações que nos vêm. Nós ficamos impacientes, intolerantes, inquietos, irritados, indisciplinados, revoltados muitas vezes com Deus. O Senhor está demorando muito. Por que isso foi acontecer comigo? Eu faço isso e isso, eu sou tão bem, eu não procuro mal de ninguém. Por que, Senhor, isso acontece comigo? As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo. E por que Ele faz isso? Porque Ele conhece as minhas fraquezas e as suas melhores do que nós mesmos. E somente Ele poderia escolher a melhor situação para que isso pudesse ser externado e para que possa ser vencido pelo poder do Espírito atuando constantemente na vida daquele que entende o processo e que se permite ser moldado. Isso porque Deus tem uma expectativa elevadíssima a seu respeito. Quando Deus olha para você e quando Deus olha para mim, Ele enxerga o nosso potencial. E que potencial! Ele vê milhares e milhares de pessoas que podem ser afetadas pela influência da nossa vida. Mas Deus sabe que até que isso aconteça, é necessário que a escória seja retirada do nosso caráter. Amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês com dor no coração, mas é uma pura verdade. Muitas vezes Deus não nos coloca em uma posição de maior alcance, porque Ele sabe que se fizer isso agora, sem moldar o nosso caráter, ao invés de ser uma bênção para os outros, nós seremos uma grande maldição. Pelo mau testemunho dado, pelo envergonhamento do Evangelho que podemos causar ou escândalo às outras pessoas. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre você agora. Deus, Ele enxerga as qualificações que você tem para ser uma grande bênção nas mãos dele.
Da mesma forma como Ele conhece as suas fraquezas. Então a pergunta que você precisa refletir agora é a seguinte: será que Deus não colocou você ainda em uma posição mais elevada, onde o seu alcance espiritual será maior, porque você ainda não permitiu ser moldado? Interessante é que, mesmo não querendo ser moldados, nós queremos que as provas sejam acabadas. Já percebeu isso? Deus está guiando os seus filhos para que, diante das experiências decisivas, eles possam ser grandes bênçãos, grande luz e grande e poderoso sal na vida daqueles que nos cercam. Amados, nesse nosso momento de reflexão e de oração, você e eu precisamos permitir que aquele que conhece o nosso coração e conhece as nossas fraquezas melhor do que nós mesmos, nós temos que permitir que Ele nos qualifique para a obra que Ele tem sonhado realizar em nós e através de nós.